Recebi algum tempo atrás um e-mail do Juliano Costa, irmão de corrente da gira do Pai Léo, com este texto cujo título é Tristeza dos Orixás. Foi não há muito tempo atrás que essa história aconteceu. Contada aqui de uma forma romanceada, mas que traz em sua essência uma verdadeira mensagem para os umbandistas. Ela começa em uma noite escura e assustadora, daquelas de arrepiar os pelos do corpo. Realmente o sol tinha se escondido nesse dia, e a lua, tímida, teimava em não iluminar com seus encantadores raios brilhosos como fios de prata a morada dos orixás. Nessa estranha noite, Ogum, o orixá das guerras, saiu do alto ponto onde guarda todos os caminhos e dirigiu-se ao mar. Lá chegando, as sereias começaram a cantar e os seres aquáticos agitaram-se. Todos adoravam Ogum. Ele era tão forte e corajoso. Iemanjá, que tem nele um filho querido, logo abriu um sorriso, aqueles de mãe coruja, quando revê um filho que há tempos partiu de sua casa, mas nunca de sua eterna morada, dentro do coração. Ah, Ogum, que saudade! Já faz tanto tempo. Você podia vir visitar mais vezes sua mãe, não é mesmo? Ralhou Iemanjá com aquele tom típico de contrariedade. Desculpe, sabe? Ando meio ocupado, respondeu um triste Ogum. Mas o que aconteceu? Sinto que estás triste. Vim até aqui para desabafar com você, mãezinha. Estou cansado. Estou cansado de muitas coisas que os encarnados fazem em meu nome. Estou cansado com o que eles fazem com a espada da lei que julgam carregar. Estou cansado de tanta demanda. Estou muito mais cansado das supostas demandas que apenas existem dentro do íntimo de cada um deles. Estou cansado. Ogum retirou seu elmo e por detrás de seu bonito capacete, um rosto belo e de traços fortes pôde ser visto. Ele chorava. Chorava uma dor que carregava há tempos. Chorava por ser tão mal compreendido pelos filhos de Umbanda. Chorava por ninguém entender que se ele era daquele jeito, protetor e austero, era porque em seu peito a chama da compaixão brilhava. E se existe um orixá leal, fiel e companheiro, esse orixá é Ogum. Ele daria a própria vida por cada pessoa da humanidade, não apenas pelos filhos de fé. Não. Ogum amava a humanidade, amava a vida, mas infelizmente suas atribuições não eram realmente entendidas. As pessoas não viam em sua espada a força que corta as trevas do ego e logo a transformavam em um instrumento de guerra. Não viam nele a potência e a força de vencer os abismos profundos, que criam verdadeiros vales de trevas na alma de todos. Não viam em sua lança a direção que aponta para o autoconhecimento, para a iluminação interna e eterna. Não. Infelizmente, ele era entendido como o orixá da guerra, um homem impiedoso que utiliza-se de sua espada para resolver qualquer situação. E logo, inspirados por isso, lá iam os filhos de fé esquecer dos trabalhos de assistência a espíritos sofredores, a almas perdidas entre mundos, aos trabalhos de cura. Esqueciam do amor e da compaixão, sentimentos básicos em qualquer trabalho espiritual, para apenas realizarem quebras e cortes de demandas, muitas das quais nem mesmo existem, ou quando existem,
Muitas vezes são apenas reflexos do próprio estado de espírito de cada um. E mais, normalmente tudo isso torna-se uma guerra de vaidade, um show pirotécnico de forças ocultas. Muita espada, muito tridente, muitas armas, pouco coração, pensamento elevado e crescimento espiritual. Isso magoava Ogum. Como magoava! Ah, filhos de Umbanda, por que vocês esquecem que Umbanda é pura e simplesmente amor e caridade? A minha espada sempre protege o justo, o correto, aquele que trabalha pela luz, fiando seu coração em Zambi. Por que esquecem que a espada da lei só pode ser manuseada pela mão direita do amor, insistindo em empunhá-la com a mão esquerda da soberba, do poder transitório, da ira, da ilusão, transformando-a em apenas uma espada semeadora de tormentos e destruição? Então, Ogum começou a retirar sua armadura, que representava a proteção e firmeza no caminho espiritual que esse orixá traz para a nossa vida. E totalmente nu, ficou frente a Iemanjá. Cravou sua espada no solo. Não queria mais lutar, não daquele jeito. Estava cansado. Logo, um estrondo foi ouvido e o querido, mas também temido Tata Omulu apareceu. E por incrível que pareça, o mesmo aconteceu. Ele não aguentava mais ser visto como uma divindade da peste e da magia negativa. Não entendia como ele, o guardião da vida, podia ser invocado para atentar contra ela. Magoava-se por sua alfange da morte, que é o princípio que a tudo destrói, para que então a mudança e a renovação aconteçam, ser tão temida e mal compreendida pelos homens. Ele também deixou sua alfange aos pés de Iemanjá e retirou seu manto escuro como a noite. Logo, via-se o mais lindo dos orixás, aquele que usa uma cobertura para não cegar os seus filhos com a imensa luz de amor e paz que irradia-se de todo o seu ser. A luz que cura, a luz que pacifica, aquela que recolhe todas as almas que perderam-se na senda do Criador. Infelizmente, os filhos de fé esquecem disso. De repente, um trovão se ouviu e era Xangô com seu machado e sua coroa. Triste e desanimado, também depositou suas vestes perante Iemanjá. Disse que não aguentava mais a distorção de suas leis e o não entendimento dos encarnados da vontade divina. Eles esquecem: quem deve, paga. E quem merece, recebe. Após o acontecido de Xangô, um vendaval soprou, e com ele vinha Oxóssi, o senhor da mata. E muito abatido, despiu-se e entregou suas flechas. Disse que não aguentava mais ser referenciado como um orixá da caça apenas, e sim queria ser lembrado como o grande doutrinador e caçador, sim, das almas insubmissas. Mas o mais incrível estava por acontecer. Uma tempestade começou a desabar, aumentando ainda mais o aspecto incrível e tenebroso daquela estranha noite. E todos os outros orixás começaram a aparecer, para logo começarem também a despir suas vestimentas sagradas, além de deixarem ao pé de Iemanjá suas armas e ferramentas simbólicas. Faziam isso em respeito a Ogum, Omulu, Xangô e Oxóssi, 4 orixás muito mal compreendidos pelos umbandistas, e também faziam isso por si próprios. Inhansã,
queria que as pessoas entendessem que seus ventos sagrados são o sopro de Zambi, que espalha as sementes de luz do seu amor. Oxum queria ser lembrada como a senhora do amor puro e não da sensualidade desordenada. Nanã queria ser lembrada como a senhora da renovação e não da morte, como alguns pregam. Um a um, todos foram despindo-se e pensando quanto os filhos de Umbanda compreendiam erroneamente os orixás. Iemanjá, totalmente surpresa e sem reação, não sabia o que fazer. Foi quando uma irônica gargalhada cortou o ambiente. Era Exu, o controvertido orixá das encruzilhadas, o mensageiro, o guardião. Também chegava para a reunião acompanhado de Pombagira, sua companheira eterna de jornada. Mas os dois estavam muito diferentes de como normalmente apresentam-se. Andavam curvados, como se levando um grande peso nas costas. Tinham na face a expressão do cansaço, mas mesmo assim gargalhavam muito. Eles nunca perdiam o senso de humor. E os dois também repetiram aquilo que todos os orixás foram fazer na casa de Iemanjá. Despiram-se de tudo. Exu e Pombagira, sem dúvida, eram os que mais razões tinham de ali estarem. Inúmeros eram os absurdos cometidos por encarnados em nome deles, sem contar o preconceito que o próprio umbandista ajudou a criar dentro da sociedade, associando-o à figura do diabo. Lamentável essa situação! Lamentável! Exu chorava, mas Exu continuava a sorrir. Essa era a natureza desse querido orixá. Iemanjá estava desesperada. Estavam todos lá, pedindo a ela um conforto, mas nem mesmo a encantadora rainha do mar sabia o que fazer. Espere, pensou Iemanjá. Oxalá não está aqui. Ele com certeza saberá como resolver essa situação. E logo, Iemanjá colocou-se em oração, pedindo a presença daquele que é o rei entre os orixás. Oxalá apresentou-se na frente de todos. Trazia seu cajado que sustenta o mundo. Cravou ele na terra, ao lado da espada de Ogum. Também despiu-se de sua roupa sagrada, para igualar-se a todos, e sua voz ecoou pelos 4 cantos do Orum. Zambi manda uma mensagem a todos vocês, meus irmãos queridos. Ele diz para que não desanimem, pois se poucos realmente os compreendem, aqueles que assim o fazem não medem esforços para disseminar essas verdades divinas. Fechem os olhos e vejam que mesmo com muita tolice e bobagem relacionada e feita em nossos nomes, muita luz e amor também está sendo semeado, regado e colhido por mãos de sérios e puros trabalhadores nesse, às vezes triste, mas abençoado planeta Terra. Esses verdadeiros filhos de fé que lutam por uma umbanda séria, sem os absurdos que por aí acontecem. Esses que, muito além de apenas prestarem o socorro espiritual, plantam as sementes do amor dentro do coração de milhares de pessoas. Esses que passam por cima das dificuldades materiais e das pressões espirituais, realizando um trabalho magnífico, atendendo milhares na matéria, mas também milhões no astral, construindo verdadeiras bases de luz na crosta, onde
a espiritualidade e religiosidade verdadeira irão se manifestar. Esses que realmente nos compreendem e buscam dentro do coração espiritual, pois é lá que o verdadeiro Orum reside e existe. Esses incríveis filhos de Umbanda, que não colocam as responsabilidades da vida deles em nossas costas, mas sim entendem que tudo depende exclusivamente deles mesmos. Esses fantásticos trabalhadores anônimos, soltos pelo Brasil, que honram e enchem a Umbanda de alegria, fazendo a filhinha mais nova de Olorum brilhar e sorrir. Quando Oxalá calou, os orixás estavam mudados. Todos eles tinham suas esperanças recuperadas. Realmente viram que, se poucos os compreendiam, grande era o trabalho que estava sendo realizado e talvez, daqui a algum tempo, muitos outros se juntariam nesse ideal. E aquilo os alegrou tanto que todos começaram a assumir suas verdadeiras formas, que são de luzes fulgurantes e indescritíveis. E lá, do plano celeste, brilharam e derramaram-se em amor e compaixão pela humanidade. Em Aruanda, os caboclos pretos velhos e crianças o mesmo fizeram. Largaram tudo, também despiram-se e manifestaram sua essência de luz, sua humildade e sabedoria, comungando a bênção dos orixás. Na terra, baianos, marinheiros, boiadeiros, ciganos e todos os povos de Umbanda sorriam. Aquelas luzes que vinham de lá do alto os saudavam e abençoavam seus abnegados e difíceis trabalhos. Uma alegria e bem-aventurança incríveis invadiram seus corações. Largaram as armas, apenas sorriam e abraçavam-se. O alto os abençoava. Mas uma ação dos orixás nunca fica limitada, pois é divina, alcançando assim a tudo e a todos. E lá no baixo astral, aqueles guardiões e guardiãs da lei nas trevas também foram alcançados pelas luzes deles, os senhores do alto. Largaram as armas, as capas, e lavaram suas sofridas almas com aquele banho de luz. Lavaram seus corações, magoados por tanta tolice dita e cometida em nome deles. Exus e pombagiras naquele dia foram tocados pelo amor dos orixás. E com certeza aquilo daria força para mais muitos milênios de lutas insaciáveis pela luz. Miríades de espíritos foram retirados do baixo astral e pela vibração dos orixás puderam ser encaminhados novamente à senda que leva ao Criador. E na matéria toda, a humanidade foi abençoada. Aos tolos que pensam que orixás pertencem a uma única religião ou a um povo e tradição, um alerta. Os orixás amam a humanidade inteira e por todos olham carinhosamente. Aquela noite que tinha tudo para ser uma das mais terríveis de todos os tempos, tornou-se bênção na vida de todos. Do alto ao embaixo, da esquerda até à direita, as egrégoras da paz e luz deram as mãos e comungaram daquele presente celeste, vindo diretamente do Orum, a morada celestial dos orixás. Vocês, filhos de Umbanda, pensem bem. Não transformem a Umbanda em um campo de guerra, onde os orixás são vistos como armas para vocês acertarem suas contas terrenas. Muito menos, esqueçam do amor e compaixão, chaves de acesso ao mistério de qualquer um deles.
Umbanda é simples. É puro sentimento, alegria e razão. Lembrem-se disso. E quanto a todos aqueles que lutam por uma Umbanda séria, esclarecida e verdadeira, independente da linha seguida, lembrem-se das palavras de Oxalá, ditas aqui um pouco antes. Não desanimem com aqueles que vos criticam. Não fraquejem por aqueles que não têm olhos para ver o brilho da verdadeira espiritualidade. Lembrem-se que vocês também inspiram e enchem os orixás de alegria e esperança. A todos que lutam pela Umbanda nessa terra de orixás, esse texto é dedicado. Os honrem, sejam luz, assim como eles. Que Oxalá nos abençoe sempre. Saravá.